Bom dia. Vamos ficar em pé e ler os versículos 21, 22, 23 e 24 do capítulo 4 de Efésios. Versículo 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão e procedentes da verdade. Podeis assentar. Então, vamos voltar ao que vimos no domingo passado, um pouco, né? Nós estamos já dentro daquilo que Paulo trata na carta, do aspecto prático do viver cristão. Quem é o crente? Quem é ele? Ele tem apenas nome de crente, porque ele é de uma igreja, porque ele tem o título de evangélico? É muito mais do que isso, irmãos. Ser crente, nós aprendemos aqui que você faz parte de um corpo. Não é uma decisão que a pessoa tem para viver do jeito que ele quer. Ele foi tirado de uma situação e posto noutra situação. Tá vendo? A Bíblia trata assim, não tem meio termo. Ou você está ligado a Cristo no corpo dele, ou você ainda é um filho da desobediência. Está ligado a Adão. Então só tem duas cabeças da raça humana. Ou você está ligado no corpo de Adão, ou você está ligado ao corpo de Cristo. São os dois chamados cabeça federal, os cabeças federal da raça humana. Adão e Cristo. E então, queridos irmãos, isso não é invenção. Isso é coisa de Deus nas nossas vidas. Tá? Então aqui em Efésios, nós vamos ver aqui, Paulo foi devagar. Os irmãos percebem no capítulo 4? Ele falou sobre a unidade nossa e que nós devemos lutar pela unidade da igreja. O propósito da igreja não é ser um clube, não é um lugar onde eu me sinta bem, onde eu tenho as músicas que eu gosto, ou a mensagem que eu gosto de ouvir. A igreja é o corpo de Cristo. E cada crente deve estar pronto, apto para o bem, unir a igreja e não destruir. Tá? Então, queridos irmãos, nós vimos isto. Esse é o trabalho nosso. Depois Paulo trata aqui sobre o que Deus fez para o bem da igreja. Ele colocou 4 dons. 2 deles nós já vimos o cerco nas Escrituras. Porque os outros 2 precisam da Escritura. Está vendo? Então, apóstolos e profetas refere-se às Escrituras. Nós temos em mãos o que os apóstolos escreveram e o que os profetas falaram no Velho Testamento. Então, isso cerca a Bíblia. Depois nós temos os evangelistas. Quem são eles? São elementos que Deus usa, Deus dá o dom de pregação para atingir as almas. Na história, muitos e muitos foram os evangelistas que Deus usou e que atingiu muitas almas para Cristo. E claro que a igreja tem suas funções de evangelizar, né? Ali está aquela irmã, ela tem um vizinho na casa dela, e ela está vendo que aquele vizinho está interessado na palavra de Deus. Ela luta, ela começa a orar por aquela pessoa, convida para ir na igreja, a pessoa vai ouvir a palavra de Deus, e aquela pessoa se converte a Cristo. Então esse é o trabalho da igreja também. A igreja em si
ou tem a voz profética também, tem a voz evangelística. E tem, por fim, completando os 4, pastores que são ensinadores. Tá? Aí é muito importante para a igreja ter homens que Deus tem dado a eles a habilidade de ensinar a palavra, pastorear, colocar a comida na mesa. E isso é feito nos cultos, irmãos. Né? Não é para um crente dizer, olha, eu estou lá na minha casa, a pastor passa aqui e me dá um pouco da palavra de Deus. Não, reunimos os irmãos, como reúne uma família, né? Então, se tem uma família aí, a mamãe com 5 filhos, ela vai pôr tudo na mesa. O filho não espera que ela vai lá fora e vai atendê-lo lá no tal lugar para colocar o pão para ele. Ela vem para casa, vem almoçar, ou vem jantar, porque está tudo na mesa e a família vai reunir. É assim que a igreja faz, é assim que o pastor faz. Ele tem a comida, e ele prepara a comida, e ele traz a comida, ele põe na mesa na hora do culto. E aí os crentes vêm juntos para alimentar. Tá bom? Agora, vamos para o aspecto bem prático. Como é que nós devemos andar? Nós vimos a partir do versículo 17. Eu tratei disso no domingo passado. Não convém que eu volte, mas é bom só dar uma lembradinha para os irmãos, porque a gente esquece, né? Para não andar como andam os gentios. Quem são eles? Ímpios. Eles não têm Cristo. Eles não foram chamados de Adão para Cristo. Eles não foram batizados pelo Espírito, tirado de um corpo e colocado noutro corpo. Eles são ímpios. Eles vivem na incredulidade, queridos irmãos. Ah, mas aquele ímpio, ele não é crente, mas é uma boa pessoa. Não vai nessa, não. O mundo tem seus conselheiros. E esses conselheiros, eles nunca dirigirão suas vidas, irmãos, naquilo que a Bíblia dá. Ele tem os pensamentos, a filosofia de vida deles, parece bons conselhos, mas longe da Bíblia, longe da autoridade de Deus, são conselhos perversos. O mundo acompanha o progresso do mundo. Tá? Se agora está favorecendo separação de casais, os conselheiros vão aconselhar você a separar. É impressionante. O mundo acompanha as ondas do mundo. Ele nunca está afirmado, porque não há verdade no mundo. Então eles trabalham assim. Então, conselho, caminho e roda. Conforme vemos no Salmo 1, versículo 1. Conselho, o que eles falam aos seus ouvidos. Caminho, o que você vê, como é que eles estão andando. E roda, é porque você já para ali. Então isso nós vimos no domingo passado. E eu mostrei, irmãos, aqui, porque a Bíblia claramente mostra. Isso não é invenção minha. Nós vimos quem é o ímpio por dentro. Então a Bíblia rasga o homem. A Bíblia pega e rasga o cadáver e mostra quem ele é por dentro. Tá? Então não vai nisso, não. O mundo hoje, o diabo entrou mesmo. Ele entra na sua casa através de novela, de filmes, de outras coisas, estão aconselhando, eles estão empurrando a comida deles, os conselhos deles para vocês. Na hora que você quer receber a palavra de Deus, você não interessa mais. Porque não tem lugar lá dentro. Então tem que tirar o que não presta para colocar o que verdadeiramente tem valor. Tá? Então, já passamos por isso. Aí chega no versículo 20. Como é que Paulo vai tratar? Ele não começa batendo na gente. E nem vai fazer isso. Paulo não lida com coisas de fora, irmão. Ele lida com coisas de dentro. Ele lida com nossos corações. Ele não fica atacando o que você tem. Se você tem um televisor em casa, se você usa cabelo desse tipo, ou outra roupa desse. Não, ele não trata disso. É o homem interior. Nada de fora, irmãos. Porque quando o homem interior é biblicamente forte,
Ele cuida do lado de fora. Você pode notar um crente sábio, um crente que obedece à Bíblia, ele vai atender as necessidades de dentro. Quando é de fora, ele trata também, ele sabe. Então, é o que o homem é no coração. Você estampa por fora o que você tem no coração. O retrato seu é o seu coração, querido irmão. Não é aquela foto que você tem em sua casa, não. Seu retrato é o que a Bíblia já fotografou e já mostrou para você. Você é crente? Crente em Cristo? Olha o que diz o versículo 20. Não foi assim que aprendeste a Cristo. Não foi assim. O que passaram para você? Que tipo de mensagem você ouviu? Você ouviu mensagem de falsos mestres? Isso não é mensagem de Cristo. Os irmãos lembram e devem lembrar que qualquer coisa que contém veneno não presta. A mensagem que ouvimos, ela não pode ter nenhuma gotícula sequer de mentira. Vocês não ouviram mentira, ouviram? Porque se vocês se tornaram crentes, entre aspas, com gotas de veneno lá fora, vocês precisam investigar se são crentes mesmo. Tá? Você faz uma comida e você colocar uma gota de veneno na comida, vai matar você. Se não matar, pode levar você para o médico, perigar a mesma vida. Né? Vocês não aprenderam isso. Então, todo o segredo da vida de um homem ou de uma mulher está na conversão dele, de um crente. Como foi que ele ouviu? O evangelho tem um pouquinho de verdade e um pouquinho de mentira? Não. No capítulo 1, vejam que os irmãos podem notar como Paulo ratifica isso para nós. No capítulo 1, olha o que ele diz. Versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra, agora estou sublinhando isso aqui, da verdade. Vocês não ouviram mentira. Inclusive aqui, eu estou à mercê de um julgamento de vocês. Tá? Se eu preguei mentira, vocês vão ser contaminados pelas mentiras que eu preguei. Mas se eu estou pregando a verdade, isso é sério, porque eu prego não somente na igreja, eu prego num culto online, na segunda-feira, eu prego diariamente pela internet. Então eu tenho responsabilidade, irmão. Já faz mais de 42 anos que eu estou fazendo isso, desde que eu saí. Tá? Eu não sou perfeito, tá? E Deus sabe como lidar com os servos dele. Tem coisas que no começo a gente não sabe muito, né? Depois o Senhor vai nos ensinando. A gente vai aprendendo à medida que a gente passa pelas Escrituras e conhece melhor o seu Deus. Mas vamos voltar aqui. Visto que vocês aprenderam, e é o aprendizado aí, é aquele aprendizado de discípulo. Eu gosto disso, irmãos. Porque hoje tramam assim, vamos fazer discípulo. Então você pega alguém, você fala um pouco do evangelho, depois você vem para sua casa, traz ele, você vai na casa dele e começa a formação doutrinária na vida dele. É assim? Não. Não creio. Tudo bem. Vamos supor que meu vizinho quer se converter a Cristo. Opa, beleza. Vamos lá. Ele se converteu lá na casa dele. Ele chorou os seus pecados. Ele se converteu a Cristo. Já é um discípulo. Discípulo é aquele que recebe a mensagem com toda avidez. O ladrão na cruz foi para o céu como discípulo. Ele não teve que voltar e entrar numa igreja e aprender. Ele ali mesmo, na conversão dele, ao receber o Salvador, ele recebeu a verdade. Foi para o céu. Tá? Mas nós estamos lidando aqui com pessoas que estão aqui. Tá? Diariamente. Tá? E essas pessoas são crentes? Receberam a Cristo? Se receberam,
Então vamos à prática. Então há diferença da sua vida para a vida de um ímpio. E tem um custo alto, irmãos. É fácil ser crente? Olha, se você se converteu, você é uma nova criação. Habita em você o Espírito de Deus. Tá? E hoje inventaram, irmãos, com a multiplicidade de religiões fundamentadas no movimento pentecostal, inventaram muito tipo de vida. Religião do sentimento, religião dos gritos, dos cânticos, dos chamados louvores. Não tem nada disso na Bíblia. O que é vida cristã? É fácil ser um crente, eu somente faço isso, já vou para o céu, já estou com a Bíblia lá em casa, espero o domingo chegar, vou para lá. É isso e nada mais. Não há mudança na minha vida? Tem que haver. Por que Paulo está tratando aqui? Ele está dizendo andar. Mas se eu estiver travado, com as pernas travadas, com todo o corpo e juntas parados ali, eu não vou andar. Eu tenho que exercitar para essa função. Paulo começa no capítulo 4 falando, andeis de modo digno. Então ele faz os nossos pés. Isso aqui não está tratando de um andar fisicamente. Estou falando aqui apenas de atitude na vida cristã. Então, para que eu coloque as coisas no devido lugar, tem 3 funções que eu devo fazer. Quais são? Vamos então. Versículo 21. Se é que de fato tendes ouvido, nele foste instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Agora, veja os versículos seguintes. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Vos renoveis do espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. O que a Bíblia está querendo nos ensinar aqui, irmãos? Eu vou repetir aqui para os irmãos o que eu falei anteriormente. É simplesmente dizer eu vou para o céu? Não. Você faz parte de uma igreja. Você faz parte de um corpo. E você tem responsabilidade. Como eu era? Eu vou viver como eu era? Eu mentia. Eu roubava. Eu trapaceava os outros. Eu era malicioso. Minha boca era suja. O que eu tenho que fazer? Então, queridos irmãos, aqui segue os padrões normais, usando um linguajar rotineiro até da vida. Todo dia, à tarde, nós vamos, eu pelo menos vou para o banheiro, tomo banho. Por quê? Eu quero tirar a sujeira. Se a roupa está suja, põe para lavar. Nova roupa. A Bíblia usa essa mesma linguagem para tratar. Como é que faz isso, irmãos? A primeira lição. Veja, é despojar, tá vendo? Versículo 22. A segunda lição, versículo 23. Renovar. E a terceira lição, revistar-se. O que a Bíblia está ensinando aqui? Vamos ver. É bom para nós. Tá? Quem era Jailson? Um homem velho e Adão. Gostava da vida dele. Brincava com os amigos. Falava o que gostava de falar. Usava os seus recursos para o mundo. Para a satisfação da carne. Era assim que eu era. Era assim que vocês eram. E agora o que fazer? É fácil? É no poder da graça. No poder da carne, não. Sabe o que é que inventa, irmãos? Eles inventam novidades. O chamado suposto batismo do Espírito Santo.
Isso é muito comum nas igrejas tendenciosas ao movimento pentecostal. Porque você procura uma vida fácil. Você procura fazer do jeito automático. Se eu orar, pedindo, Deus, faz da minha uma vida nova, Senhor, eu quero... Espera um pouquinho, não vai resolver. Tá? Se você estiver sujo, tem preguiça de lavar, você vai ficar sujo. Eu conheci alguém assim. Ele tinha preguiça de tomar banho, ficava imundo. Não adianta querer alguma coisa se você não tomar a provisão que tem. Você tem meio de fazer? Tem. A Bíblia dá. Eu tenho que primeiro me despir daquilo que não prestava. E segundo, renovar, que aí é o banho. E depois, revestir. Os irmãos perceberam a coisa? Vamos lá. Versículo 22. Vamos parte por parte aqui, para não deixar vocês confusos. No sentido de que, quanto ao trato passado, como era a vida de vocês? Como era a nossa vida, a minha vida, a sua vida particular? Era assim? Ah, pastor, mas eu não era disso fazer. Não, nós estávamos em Adão. E estando em Adão, irmãos, não importa quem é a pessoa. Não importa se ela é religiosa, se ela ele foi um bom marido, boa esposa, foi um bom filho. Isso não importa. Você está em Adão, você está sujo. Por causa do pecado. É só imundície. Não serve para Deus. Pronto? Não serve para cultuar, não serve para adorar, não serve para orar, porque está imundo. Tem que haver purificação. E a purificação é pelo sangue. Eu sempre tenho falado isso hoje, porque estão negando isso, irmãos. A mensagem da cruz é jogada fora. Estão recebendo pessoas na igreja como se um simples banho no batistério vai resolver a pessoa. Não chama ao arrependimento. Deus lida assim. Tá? Não é nosso propósito primariamente querer para a ganância da carne. Ver a igreja cheia. Aí nós vamos brincar com aquilo. Os fins justificam os meios. Não. Nós queremos saber, converteu? Foi a cruz? Se foi a cruz, é uma nova pessoa. Não é maravilhoso isso? É uma nova criatura. Que mensagem você pôde ouvir, querido? Você ouviu a mensagem do Evangelho? Agora, eu prefiro ir devagar com os irmãos, e vamos notar aqui, queridos, o que tem. Voltem para João. Segure aí, Efésios. Deixa eu colocar aquela fitinha vermelha aqui, senão eu me perco, né? Depois a gente gasta tempo procurando e não acha. Aquela fitinha vermelha, e vamos para João capítulo 13. João capítulo 13. Ok, deixa eu achar aqui o versículo. Ok, eu tenho que usar aqui a saliva para abrir. Olha, versículo 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia, e passou a lavar o quê? Os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Nota que Jesus não chegou e pegou uma bacia, um balde de água e jogou na cabeça e passou sabão. Não, ele foi aonde? Nos pés. Eu já falei para os irmãos que eu fazia isso com meu pai. Ele chegava cansado, ele sentava. Naquele tempo, o banho era no rio. Mas ele chegava tão cansado e ele punha água na bacia
a gente abaixava e lavava os pés dele. Aqui Jesus está ensinando não lavar os pés literalmente. A Vivian não lava meus pés lá em casa. Aqui está falando, é uma referência à atitude de amor que deve haver entre os crentes. Um cuidando do outro. Tá vendo? Isso é chamado crente lava-pé. É nesse sentido, irmãos. Um cuidando do outro. Como é que está a sua vida? Isso é o dever de todos os crentes. Um por um. Ajudar os irmãos, um ao outro. Por que você faltou no culto? Está lendo a Bíblia? Está indo para o mundo? Por quê? Está vendo essa falta de crentes conselheiros que lavam os pés uns dos outros? Está vendo? Aí o que Jesus fez? Ele cingiu-se, tomando a toalha, cingiu-se com ela, deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos. Agora o que Pedro fez? Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço? Não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Falando, espere, quando o Espírito Santo de Deus vier, vocês vão entender. Aí Pedro, conhece pelo menos um pouquinho a vida de Simão Pedro, né? Nunca me lavarás os pés. Ele sentiu assim que estava sendo humilhando o Senhor de lavar os pés dele. Mas Jesus está falando da atitude de amor. Então, o que Jesus falou para ele? Ele falou, versículo 9, Pedro falou, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Aí Jesus disse, quem se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Aí está falando de Judas Iscariote, né? Que estava ali presente. Mas notem, irmãos, ele falou, quem já banhou não precisa de lavar senão os pés. O que ele está ensinando aqui? Você é um crente? Foi pelo sangue, pelo poder da palavra, que você já se banhou. Tá? Eu não preciso me tornar crente todo dia. Eu não preciso vir ao culto para receber Jesus Cristo de novo. Os irmãos sabem, salvação é de uma vez por todas. O homem arrependido, Cristo salva, ele é lavado. Então, eu creio que não existe purificação para os crentes depois da salvação dele. Ele já foi purificado. Tá? Esse é o banho da cabeça aos pés. Mas Jesus não está tratando disso. Ele falou para Pedro, você já se banhou, Pedro? Só precisa lavar os pés, né? Porque você vai andar por aí, vai sujar os pés, e você precisa se lavar os pés. Essa é a função dos crentes. Limpar o pecador dos seus pecados é a função da cruz, do Salvador. Mas lavar os pés. Então, tem duas palavras aqui, banhar e lavar. Banhar é uma palavra no grego. Lavar é outra palavra. Banhar significa lavar o corpo inteiro. Banhar. Lavar significa uma parte só. Eu lavo as mãos, é uma parte só do corpo. E aí ele está tratando de lavar os pés. Vamos voltar então, queridos irmãos, às nossas atividades como crentes lá em Efésios. Quais são as atividades que eu tenho que fazer? Eu sou salvo? Sou. Purificado pelo sangue? Sim. Lavado da cabeça aos pés? Sim. Não tem mais nada a fazer? Sou perfeito? Não. De repente você descobre, que você como crente tem coisas do velho homem que ficaram. Os irmãos lembram quando Jesus ressuscitou Lázaro? Quando ele saiu do túmulo, tinha coisas ainda que estavam, a boca amarrada, coisa no nariz dele. Ele falou, tira tudo isso.
Quando você se converteu, você trouxe da vida velha maus costumes. E esses maus costumes, essa vida de antigamente, você tem que jogar fora. Não adianta pedir ao incrédulo para ele parar de fazer determinadas coisas, porque ele não vai parar. Ele não consegue parar de mentir. Ele não consegue deixar os vícios dele. Ele não consegue parar de ser malicioso. Essas coisas para os crentes vêm à vida dele? Vem. Depende da maneira que você viveu. Se você viveu muito no lixo do pecado, você vai sofrer mais como crente. Porque você vai ver que tem coisa para tirar. Quando Agostinho se converteu, antes da conversão dele, ele era mulherengo. Ele vivia na imoralidade. E depois, ele percebeu que ele tinha que fugir disso. Isso é o quê? A vida velha. Ela está aqui no nosso corpo, irmãos. Não adianta você dizer, eu vou pedir um novo batismo de poder. Não, vai não. Você tem que pôr em prática isso aqui. Agora eu quero explicar. Os irmãos percebem que eu não tratei das 3 coisas ainda. Que é despojar e renovar. Deixa eu ver o segundo. Renovar e revistar. Os irmãos perceberam? Vamos lá. O que é o velho homem na Bíblia? O velho homem na Bíblia trata-se da ligação que você tinha com Adão. Você veio de uma raça adâmica. Você veio de uma família. Não estou falando da família Sena, nem da família Almeida, nem da família sua com seu sobrenome. Eu estou falando que a Bíblia trata de uma família cujo sobrenome é Adão. Família adâmica. A Bíblia trata dessa família. E Deus trata como uma família amaldiçoada pelo pecado. Correto? Então vamos adiante. Davi sentiu isso depois que ele pecou com Batseba e cometeu o assassinato. Ele falou, eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ele não ficou assim, vamos dizer assim, justificando seus pecados. Ele falou, agora eu estou vendo, eu não sabia disso. Totalmente contaminado no seu corpo. Olha, você diz, nós aprendemos isso, eu estou estudando Romanos com a minha esposa, e nós vemos isso, capítulo 7. Miserável homem que eu sou. O escritor está dizendo ali, quem me livrará do corpo desta morte? É terrível, irmãos. A habitação do pecado, aquelas atitudes estão nossa carne, como é que eu posso vencer? Então, a resposta está, despojeis, olha o que diz, do velho homem. Nota, ele não está tratando de matar o velho homem. Por quê? Porque o velho homem morreu na cruz. Os irmãos querem ver? A coisa mais difícil para o evangelista de hoje é lidar com o velho homem. Nós gostamos de tratá-lo com blandice, pureza. Blandice não. Desculpa usar a palavra. Com bondade. Não faça isso. Não deixe ele ficar correndo. Não. A Bíblia fuzila o homem, irmãos. É o velho homem em Adão. Nós vemos isso no Salmo 45. O evangelho é flecha, Deus atirando. Vai no coração. Tem muitos que não aguentam, foge mesmo. Se a igreja não está fazendo isso, é claro que você tem que fazer com amor. Com amor você ganha tudo. Mas falando a verdade em amor. Se a igreja não estiver fazendo isso, ela está falhando. Se o pastor não estiver pregando a cruz, e a cruz mostra quem eu era, quem eu sou, o justo ocupou meu lugar, quem deveria estar crucificado ali era eu.
ele tomou o meu lugar. Quem deveria receber a punição da ira de Deus e das maldições da lei era eu, e não meu Senhor. Ele ocupou o meu lugar. Se não houver isso, irmãos, você está tratando de um clube. Você não está tratando do evangelho. O pecador tem que se arrepender. E isso vai ao pó. E é no pó que Deus fala com o pecador. Deus não fala com o atrevido, não. Com o que está arrogante, com o que está inchado pelo pecado. Nas nuvens. Ele fala com o homem quando vem ao pó. Porque o homem foi feito do pó, então volte ao pó. É ali que Deus conversa. Tá? Ele não desce do trono para conversar com soberbos, não. Ele deixa de longe. Ele deixa até o tempo dele. No tempo dele, ele vem tratar com rigor, com a ira dele. Deus conversa com o homem quando ele está no pó. Então, queridos irmãos, se foi o evangelho que lhe feriu, você não fugiu. Você encarou. A ponto de tratar pecado do passado. O que foi que eu fiz? Não escondendo. Senão você não foi a Cristo. O homem arrependido, ele volta ao tempo. Ele entra numa máquina do tempo e volta. O que foi que eu fiz? Ou como eu enganei fulano de tal. Ou como eu tratei alguém. Puxa vida, o arrependimento faz o homem voltar ao passado. E quando ele chega para Cristo, com o coração aberto, ele fala, eu pequei contra ti. Quando o pecador arrependido confessa, o fardo cai. Aquela mulher adúltera chegou para Cristo. O fardo caiu ali. Ela estava confessando, não precisou nem abrir a boca. O choro dela já mostrava quem ela era. E ela saiu em paz. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Agora, doravante o que vem? Vem os sinais do velho homem. Tá? Vem aquelas coisas que quando você foi chamado, vieram com você. Maus costumes, coisas do passado, vícios. Tá? E que você vai tirando. É fácil? Não. É o que ele diz aqui, irmãos. Olha bem, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Não é para ficar mais com aquilo. Não. Mas eu era sempre... Não, não justifique. Não fique revestindo você de desculpa. O que você era no passado, aquelas coisas que ficaram, tenha vergonha delas. Devemos ter vergonha, irmãos. Tá? Porque vai corromper. O que aconteceu com Israel no Velho Testamento foi que Israel não abandonou o mundo, sua corrupção. O que está acontecendo com o Evangelho hoje? Porque há a ameaça de Deus para jogar a nação nas mãos dos comunistas. Por quê? Porque os chamados crentes não estão andando para glorificar a Deus. O nome de Deus não está sendo glorificado. Não está, irmãos. Muita maldade. E na hora de enfrentar o sacrifício, de vir à igreja, de ouvir a verdade, de se humilhar, eles não querem. Ficam inventando outras coisas. Para Deus dê o melhor. Tira o que é velho. Tira a roupagem velha. Jogue fora toda a sujeira. Tire. É seu dever. É coisa que estão na carne. Agora, quais são os passos para isso, irmãos? Eu acredito que Deus tem dado tudo para... Ele salvou você. Ele deu o Espírito de Deus para habitar em você. A Bíblia é bem clara. Quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não pertence a Deus. Deixa eu só acompanhar o relógio aqui. Ok?
Esse tal não pertence a Deus. Não pertence. Você tem o Espírito Santo. Ele que dá poder. O Espírito Santo pode carregar toda a nossa fraqueza. Toda. E aí você sente a bênção de ter o fortalecimento interior. Tá? Não é fácil lutar contra a carne. Não é. Porque facilmente te abraça, facilmente te xinga, mas dominar aquilo, pegar com poder para acabar com aqueles vícios de antigamente, não é coisa fácil. Vamos lá. Eu vou passar rapidamente por cima. Segunda lição aqui, no domingo que vem, eu voltarei aos 3, tá? Com mais ardor ainda para tratar do assunto. Renovar no espírito. De novo, os irmãos estão vendo. Veja, despojar, renovar e depois revistar. O renovar aqui é o que eu falo para vocês, é o banho que vocês tomam. Como fazer? É o homem no espírito. É o homem interior. É o Davi lá de dentro. É a Vívia de dentro. É você lá dentro. Renova. Isso não vai acontecer assim apertando o botão, não. Como acontece no computador. Isso acontece com vigor. Entra na palavra de Deus. Deixa a Bíblia continuamente dar aquela lavagem nos seus pés. Vocês vão ter que lutar atrozmente com linguagem profana, fugir daquilo que o mundo dá. O mundo quer inserir nas suas vidas os maus costumes do mundo. Não permite. Não permita. É o homem no espírito. E em terceiro lugar, revistar o novo homem. Aí pegando, abre a mala da graça. Abre o guarda-roupa da graça. E pegue vestimentas santas. E começa a trajar um novo homem. Com uma nova linguagem. Ações de graças. Aquele tipo de amargura que você tinha antes. Tá? Aquela depressãozinha que vem só para lambiscar seu ego. Jogue fora. Não tenha dó de você. Não tenha. O problema hoje é que os homens vivem com dó de si. Eles sempre estão acostumados a ouvir: você não merece, você não merece. É voz do diabo. Eu merecia o inferno. Merecia. E agora? Qualquer coisinha que vem, eu estou com dó de mim? Não. Eu tenho que lutar contra aquilo. Não tenha dó. O que irmãos passaram na vida, irmãos, outros, nós nem sabemos. A Bíblia diz em Hebreus que nós não sofremos até o sangue ainda. Nós não passamos dores intensas de perseguição. Se os terroristas tomarem conta, vocês como eu, vamos ver o que acontece. Vocês vão ser provados. São crentes mesmos? Então, não é hora de... eu estou com dó. Nós temos, irmão. E quando nós temos dó de nós, sabe o que acontece? Nós vamos sacrificar alguma coisa. O que é que sacrificamos? Sacrificamos a oração. Não presta. Sacrificamos a leitura bíblica. Não presta. Jogamos fora. Sacrificamos vir na igreja. Não presta. Sacrificamos nosso compromisso que temos. Como pai, como mãe, como esposa, como marido, como filho. Tudo isso jogamos fora porque estou com dó de mim mesmo. Não tem. Tá? Vocês são servos e não senhores. Nós não somos os ricaços do mundo. Nós somos servos. Servos. E é como servos que nós devemos viver. E não como dono de nós mesmos. Ora,
Jesus veio e se tornou o quê? Servo. O próprio Filho de Deus se colocou como escravo nosso. Servo do Deus vivo. Nós somos melhores? Irmãos passaram amargura em prisão. Estão passando agora na Coreia, na China, na Venezuela, na Nicarágua. Homens perversos estão matando os crentes. Nós somos melhores? Não. Então, queridos, pare de choramingar. Pare. Agora é hora de ação. O que é que Paulo está falando? Despojar, renovar e revistar. Essas três coisas. A primeira você vai tratar com os efeitos do velho homem. A segunda você vai tomar um banho correto. Direto. Isso aqui precisa mesmo. Eu tenho que estar na igreja? Tenho. Porque a palavra de Deus me lava a alma. Eu preciso ler a Bíblia? Preciso. Eu preciso orar? Preciso. Isso não é de vez em quando, não. Não é Deus, abençoe essa comida, não. É direto, no lugar secreto com Deus. Ande com Deus e você verá o quanto vale a pena viver neste mundo ao lado do seu Senhor. Ele tem maior prazer em crentes humildes. Orgulhosos? Não. Se você tem qualquer orgulho, o próprio Senhor, se você é crente, Ele tem prazer em pegar uma vara e dar uma varada boa. Ele faz isso com enfermidades. Ele faz isso com a tristeza que ocorre por causa de família, essas coisas mais. Dá. Ele sabe dar boas varadas para disciplinar o crente e chamar o crente a um viver santo. Tá? E se você insiste, ele tira você do mundo com a morte. Tá? Ele faz isso. Ele não tolera nenhum santo de Deus dando mau testemunho do nome dele na face da terra. Tá? Então, façamos isto. Foi essa lição que temos e que vamos aplicar na vida doravante, para a glória de Deus.